Como agir de forma séria e transmitir autoridade. Eu gostei muito de escrever esse vídeo porque eu sei que muitas pessoas precisam dele. Primeiro eu quero começar trazendo a ideia de que existem dois tipos de pessoas, de líderes. O líder que é temido e o líder que é respeitado. Você sabe qual é a diferença na prática? O temido, ele vai controlar as pessoas pelo medo. Já o respeitado, ele vai controlar as pessoas pelo peso das convicções dele. E essa diferença, eu posso te garantir que impacta diretamente no crescimento do teu projeto, da tua empresa, da tua equipe. Porque grande parte dos problemas que acontecem porque as pessoas não sabem se comunicar da forma correta. Se você quer liderar pessoas, você jamais pode depender do medo dessas pessoas para conseguir se manter no controle. O medo pode até influenciar numa obediência imediata, só que ele vai destruir a autoridade e ainda vai minar a inovação do grupo. Agora, quando você é respeitado, a coisa muda. Você gera responsabilidade, gera engajamento do público e, por consequência, valoriza uma cultura forte. E agora eu vou falar de uma grande líder que provavelmente você já ouviu falar, uma personagem, na verdade, de Diabo Veste Prada. O nome dela é Miranda Priestly, interpretada por uma das melhores atrizes de Hollywood, a Meryl Streep. Veja só, Miranda Priestly é ou não é uma líder que intimida quem trabalha com ela? Ela trabalha numa redação de jornal, de uma revista de moda. Quem já assistiu o filme sabe, quem ainda não viu, recomendo. É legal você observar a Miranda para ver como que ela age com as pessoas, como ela reage muitas vezes às situações. Ela é imprevisível emocionalmente, ou seja, tem dias que ela tá afim de falar, tem dias que ela não tá afim, ela tá mais presa, ela tá mais, enfim, irônica. Ela também tende a gerar tensão em absolutamente todas as situações, conversas simples, muitas vezes, que não precisaria de uma atenção, ela vai e provoca tensão, porque é isso que gera nela a sensação de controle. E por fim, ela não cria vínculo pessoal com ninguém. Então existe um distanciamento muito claro e muito presente entre ela e qualquer outra pessoa que trabalhe com ela. Sim, Miranda Priestly é respeitada pela sua competência, só que ela é temida pela sua instabilidade emocional. Será que isso funciona? Talvez por uma revista de moda fictícia, sim. Mas para a vida real, eu tenho as minhas dúvidas. Se ainda não me conhece, eu quero deixar aqui o convite para você se inscrever no canal. Toda semana temos vídeos novos sobre oratória, comunicação de alta performance. Eu sou Isabela Mori, sou CEO da IM Comunicação, jornalista, atriz, apresentadora e criadora do método Performance na Comunicação. Por mim já se passaram, muitos alunos, muitos mentorados do mundo inteiro, todos em busca de uma comunicação mais confiante, segura e que transmita realmente autoridade nos palcos. Não deixa de se inscrever e, obviamente, de me seguir lá no Instagram também. Vamos para o primeiro ponto que vai fortalecer a sua autoridade, pelo menos a sua imagem aí de autoridade e mais seriedade. A tal da previsibilidade emocional, algo diferente do que a Miranda, que a gente acabou de falar agora, costuma fazer. Se você é uma pessoa que um dia você explode, no outro você não quer falar com ninguém, no outro você brinca demais com as pessoas, isso gera assim uma ansiedade, uma incerteza nas pessoas em relação a como elas devem tratar com você. Os geminianos que me perdoem, e eu sei porque euzinha aqui sou geminiana, então eu tenho sim as fases. Ainda mais sendo mulher, então multiplica isso. É importante que você tenda a ter uma previsibilidade na condução, na tua conduta, na tua comunicação aí em público. Um outro ponto muito importante é que você não deve negociar os seus padrões. E quando eu falo padrões, eu estou me referindo a valores e a princípios. Quando você verbaliza, coloca eles na mesa, isso tende a transmitir aí mais transparência e quem você é. Agora, quando você comunica esses valores e você acaba abrindo mão muitas vezes deles, isso vai gerar uma certa dúvida das pessoas em relação ao seu caráter, em relação à firmeza da sua palavra,
e a quem você é. Não confunda acessibilidade com ser permissível demais. Então comunique seus horários, comunique o que você permite, o que não é permitido, comunique os seus limites, isso é muito importante. E mais importante ainda é que você não só comunique, mas que você sustente, principalmente com as suas atitudes. Um outro ponto importante relacionado a decisões. Não tome decisões por impulso e nem movido à raiva. Seja uma pessoa que precisa, digamos que, adormecer, deixar esfriar as emoções para tomar uma decisão mais fria e racional. Pessoas que são autoridades, são sérias e profissionais, elas tendem a pensar antes de tomar uma decisão importante. E óbvio, não peça desculpas depois de tomar uma decisão, porque isso também joga contra você. E essa eu posso afirmar para vocês que eu aprendi muito. É a organização. Pessoas que são organizadas, elas tendem a comunicar mais profissionalismo acima de tudo. Eu já fui uma pessoa muito desorganizada. Eu já tive um momento na minha vida que nem agenda eu tinha. Hoje, gente, eu não vivo sem a minha agenda. Absolutamente todos os meus compromissos estão na minha agenda. Isso me faz ser uma pessoa produtiva, uma líder que consegue entregar as coisas no prazo, que consegue cuidar de mim mesma, ter também a minha rotina pessoal, profissional e trabalhar em alta performance. Eu tenho os meus textos, eu tenho hora para gravar, eu tenho hora para estudar, eu tenho hora para descansar. Isso transmite profissionalismo. Agora, se você é uma pessoa desorganizada, esquece o nome das pessoas, se atrasa demais, não sabe o que tem para fazer naquele dia, naquela semana, isso vai comunicar amadorismo. E olha, eu sei que tem pessoas aqui que têm uma certa dificuldade em ser organizado e eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou ditando regras e nem dizendo que você precisa ser, digamos que, uma pessoa que você não é. Até mesmo porque eu estou dizendo que eu já fui uma pessoa com dificuldade em se organizar, mas eu tive que desenvolver isso em mim. Quando eu percebi que muitas vezes eu tinha que desenvolver lados, posturas ou até mesmo comportamentos que eu não tinha, eu percebi que eu comecei a amadurecer como pessoa. E é por isso que muitas vezes as pessoas não acreditam na idade que eu tenho, porque eu sou uma pessoa muito nova, considerando, digamos assim, o que eu faço. Então, frequentemente as pessoas elas têm uma certa dúvida ou elas se espantam quando elas realmente sabem a minha idade. Isso com certeza é uma consequência da postura, da minha comunicação e da minha maturidade. Nosso quinto ponto aqui, também muito importante, é que você conduza ou saiba conduzir o ritmo de uma conversa ou de uma reunião. As pessoas que elas são autoridade, digamos que quando elas chegam num espaço, ela dita o ritmo daquele momento. Se uma reunião tá sendo uma discussão, tá todo mundo falando alto, ninguém respeita ninguém, um interrompe o outro, tá tudo muito rápido, muito acelerado, essa pessoa ela tende a pôr ordem aqui. Então você precisa ter uma postura que transmita firmeza, clareza, segurança, para ditar o ritmo de fato de uma conversa, de uma reunião importante, para que não se perca de fato, né, a linha, para que as pessoas não briguem, não saiam aí da linha profissional. Então tudo isso ajuda muito na hora de você liderar, digamos assim, uma conversa. E óbvio, eu gosto muito de frisar a questão do silêncio, porque um líder, uma pessoa que é uma autoridade, que é segura, que passa seriedade, ela não tem medo de ficar em silêncio. Às vezes a gente acha que tem que falar, tem que preencher, mas não. As pessoas, elas falam de forma objetiva e, se preciso, elas ficam em silêncio também. Mesmo porque elas escutam bastante e elas vão evitar interromper a outras pessoas. Vou fazer agora um outro ponto, que é a questão da postura sem depender de validação. Vamos lá, vamos refletir no que eu vou dizer agora. Eu não tô querendo dizer que você tem que chutar o pau da barraca, que você tem que ser radical e se comportar da forma que você quiser, sem respeitar as regras do local. Muito pelo contrário, você tem que ter um feeling, você tem que entender qual que é a conduta que você vai ter nesse ambiente, como as pessoas que já estão lá antes de você chegar estão conversando, estão agindo, para que você possa se adaptar. Não é deixar de ser você, mas é ter um feeling para que você consiga, de fato, agregar, digamos assim, ao ambiente. E quando eu falo sobre não precisar de validação, é justamente que você mantenha a sua autenticidade,
autenticidade. E não fique pedindo validação, perguntando, se explicando demais. Isso tende a jogar contra você e a sua autoridade também. E eu tenho um recado para você que tá gostando do vídeo até esse momento e tá buscando justamente se comunicar como uma autoridade. Você que quer ser respeitado como um especialista na sua área, que quer palestrar, que quer ser visto, que quer de fato ter mais oportunidades aí na sua área, quero te fazer um convite. Quero que você saiba que eu estou selecionando algumas pessoas para receberem um diagnóstico estratégico da sua comunicação. Esse diagnóstico é 100% gratuito. É um diagnóstico de 60 minutos em que você vai estar de frente com uma das especialistas da minha equipe treinadas por mim, para que você saia dessa reunião sabendo quais são os erros que você está cometendo na hora de se comunicar, que transmitem insegurança e não te ajudam a comunicar a sua autoridade no palco. 2. Como você pode passar a se comunicar para transmitir a sua expertise. E 3. Quais seriam as estratégias mais práticas que te trariam resultados mais rápido para você alterar a sua comunicação no seu dia a dia e conquistar respeito aí no seu mercado. Se você é realmente um especialista no que você faz na sua área, mas percebe que ainda não é reconhecido como deveria, como gostaria, esse diagnóstico é justamente para você, porque eu quero te ajudar. Se você tem interesse em alguma das vagas que eu estou oferecendo para esse diagnóstico, clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, preencha com as suas informações e caso você faça o perfil, a gente vai entrar em contato com você. Outro ponto muito importante e poderoso é que você aprenda a controlar o seu olhar. Se você perceber, a Miranda Priestly, ela tem um olhar matador, um olhar intimidador. E é óbvio que eu não estou querendo dizer que você precisa olhar assim para as pessoas. Até mesmo porque as pessoas vão estranhar um pouco a sua sanidade mental. Mas é importante que você tenha um olhar firme, um olhar que transmita seriedade, um olhar que transmita certeza do que você está dizendo. Agora, uma pessoa que tende a fugir o olhar das pessoas, natural, ela vai comunicar insegurança, muitas vezes que ela está mentindo, que ela não está sendo honesta. Então, firmeza no olhar é essencial para você ainda mais potencializar o que você diz. 8º ponto, e olha que eu admito que eu já pequei e muito nesse princípio aqui. Cuidado com o excesso de brincadeiras. Eu sou uma pessoa, gente, que na minha vida pessoal, digamos assim, sou extremamente brincalhona, sou uma pessoa leve, sou geminiana, né, gente? Os geminianos aqui vão me entender. E eu já pequei em muitas vezes brincar um pouco a mais do que o necessário. Graças a Deus eu percebi, graças a Deus eu mudei muitas vezes isso em mim e eu tendo a me conter mais de agora em diante. Se você se identifica justamente com isso, primeiro, comece a refletir, comece a perceber os ambientes de uma forma talvez mais analítica, tente ouvir as pessoas antes de falar e simplesmente faça um filtro, digamos assim, na hora de realmente brincar ou na hora que o clima tá mais pesado, o clima tá mais sério, uma palavra, né, mal colocada muitas vezes pode prejudicar e muito a sua credibilidade. Um 8º ponto que você não pode deixar de anotar aí nas condutas de alguém que quer transmitir mais autoridade e seriedade é que você tem o hábito de ser claro, brutalmente claro e objetivo. Eu sei que eu trouxe o exemplo da Miranda Priestly e aqui a gente foi para um extremo porque ela faz inclusive uma vilã. As pessoas veem a Miranda como uma vilã e eu não acho que um líder precisa se posicionar como um vilão. Muito pelo contrário, eu acredito nos líderes respeitados e não temidos. Essa é a minha opinião. Agora, o líder que é respeitado, ele é objetivo. Por quê? Porque ele respeita o tempo das outras pessoas, ele é produtivo, ele respeita o próprio tempo. Ele não é uma pessoa que dá muitas voltas para dizer alguma coisa, ele não é prolixo, ele tem um bom vocabulário, ele é assertivo. Então, na verdade, ele tem uma boa comunicação e ele evita, então, dar muitas voltas para falar o que ele pretende dizer. Não é sobre ser rude, é sobre ser preciso. E eu sei que pessoas que são muito objetivas, muitas vezes elas são frias, extremamente práticas. Eu já tive amigas assim e eu já dei esse feedback, inclusive, para elas. Então veja que, no fundo e no final, o líder, o comunicador realmente de alta performance, ele tem que entender de pessoas, ele tem que entender da postura dele, mas antes de mais nada, ele precisa sentir o ambiente. Ele tem que ter uma sensibilidade para ser um camaleão, para que ele consiga se adaptar sem perder
a autenticidade dele. E por fim, eu quero fechar com chave de ouro esse vídeo sobre autoridade e profissionalismo para você que está buscando se comunicar e de forma mais profissional, é que você desenvolva a inteligência emocional. Quem é uma autoridade de fato na sua área, no que faz, sabe que a vida muitas vezes não vai ser do jeito que a gente imagina. As coisas nem sempre vão acontecer da forma com que a gente espera. E eu já, tô cansada de ver palestras onde acontecem erros técnicos, onde slide não abre, música não abre, a energia acaba e o palestrante fica na mão. Isso pode acontecer em qualquer outro contexto, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que uma pessoa com inteligência emocional, ela continua, ela não abandona o desafio, ela continua palestrando, ela continua se comunicando e sempre zelando pela excelência. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue ser flexível, ela tem resiliência e a comunicação dela reflete isso. Ela não é uma pessoa que vai reclamar de tudo, que vai desistir das coisas facilmente, que vai transmitir uma certa infantilidade. Então, inteligência emocional e maturidade são palavras que estão, coladinhas aqui, de mãos dadas. E eu posso ter aí quantos anos eu tiver, ou você mesmo. Maturidade, gente, não está diretamente ligado a quantos anos você tem, tá? Spoiler aqui. Tem pessoas que eu conheço que têm 50 anos, mas que se parecem crianças. Então eu espero que esse vídeo tenha aí te feito refletir sobre o que é autoridade, o que é comunicar seriedade e profissionalismo. E é óbvio que eu vou deixar aqui a recomendação de um outro vídeo do canal para você se aprofundar ainda mais na prática da sua oratória e da sua comunicação.